Eu não tive aqueles motivos, digamos, que são comuns e que a gente encontra nas expressões normais. Eu estava mais ou menos no 7º ano, tinha começado, o início foi bom. A minha turma não era muito, digamos, apegada entre nós, não éramos amigos que tivéssemos sempre nos intervalos juntos, tivéssemos sempre as mesmas brincadeiras. Éramos unidos sim no 6º ano, mas muitos de nós tiveram de seguir outros rumos e a gente perdeu-se um bocado porque tivemos de fazer novos amigos, a turma teve mais elementos e foi um bocado difícil. E quando estava mais ou menos no final do 7º ano, do primeiro período, foi lançado um rumor sobre mim, que foi uma coisa, digamos, horrível. E tudo derivou de uma conversa entre amigas. Amigas que eu pensava que eram leais a mim, e eu contei uma brincadeira que os meus irmãos tinham sobre levar os brinquedos deles, neste caso eram aquelas figuras de ação, dos action mans, para a banheira, e eu cada vez que ia lá andava sempre para os pontapés aquilo. E contei-lhes isso e elas a partir daí formaram um rumor sobre mim. Mas o rumor era verdadeiro ou Era falso. Era falso. Foi um rumor bastante íntimo sobre aquilo. Sobre o boneco em si e eu. E Sim. pôr uma rapariga a andar no 7º ano e ter esse rumor foi uma carga muito emocional em cima de mim. Eu, em vez de ter, por exemplo, um grupo a chamar-me esse nome, tinha a escola basicamente inteira. Eu entrava dentro da escola e tinha as pessoas a chamarem-me por esse nome, que era Action Man. E para mim saber que aquele nome, essa alcunha, digamos assim, estava associada a esse rumor, foi bastante mal. Eu sentia-me mal. E depois Mas não tinha ninguém que a apoiasse? Não, eu na altura não tinha, digamos, amigos próximos, porque se aquilo foi derivado de duas amigas que eu achava que eram leais a mim, a quem é que eu ia confiar de novo, aquilo e que eu me ia apoiar. Eu tinha, na altura, a minha mãe estava a passar também por uma depressão. Mas esse rumor era verdadeiro? Não, era falso. O facto de esse rumor ser falso, eu saber, mas mais ninguém saber, porque era uma coisa íntima, era um rumor íntimo, digamos, entre mim e um boneco, basicamente. Em quem é que ia acreditar em mim que o rumor era falso? Ninguém, basicamente. O facto de aquele rumor ser íntimo, não tinha ninguém que estivesse lá na altura e que pudesse comprovar se era falso ou não. E isso foi muito, muito mal, porque não tinha mesmo ninguém a querer me apoiar, não tinha na altura verdadeiros amigos. Se aquele rumor tinha derivado de amigas próximas de mim que eu achava que eram verdadeiras, em quem é que eu ia confiar agora? Eu não tinha ninguém mais próximo sem ser elas que depois acabaram por me disputar uma faca nas costas. Na altura a minha mãe também estava a passar por uma depressão, o que também me deixava muito preocupada, porque a minha mãe começou, digamos, a debilitar certas situações em casa. Como por exemplo? Os meus irmãos na altura ainda eram pequenos, estavam na pré-primária, se não me engano, e eles também precisavam daquele apoio, digamos, extra, que é preciso sempre uma mãe dar. E quando a minha mãe estava nessa depressão, começou a debilitar os meus irmãos nesse aspecto. E eu sentia-me na obrigação de os ajudar e de não perceberem certas situações que se passavam em casa entre a minha mãe. E isso deixava-me um tanto preocupada. Se eu estava a passar por uma situação difícil, se eu lhe fosse contar e ainda piorar o estado dela. E isso fazia-me com que eu tivesse, digamos, medo que aquele boato dentro da escola fosse passado para os ouvidos dela. E ela piorasse? Sim, ela tivesse piorasse e sentisse vergonha. Mesmo ela não poderia saber a minha palavra contra a palavra de 100 miúdos, digamos assim, em que ela ia acreditar. Nas pessoas que diziam que sim ou em mim. E na altura também não tinha uma relação muito próxima com a minha mãe, só a partir daí é que melhorou, depois dela ultrapassar a depressão dela. E em casa era o medo de vir a ser envergonhada, digamos assim. E era na escola eu tentar proteger-me a mim, para não me sentir tão mal, e também tentar que aquilo não passasse por fora das portas da escola. Acontecia muito raramente, às vezes alguns miúdos irem-me na rua e chamarem-me isso, mas foi uma coisa que nunca ultrapassou para os ouvidos dela. E eu sempre agradeci por causa disso, porque se ela soubesse na altura eu ia sentir-me ainda pior
eu tinha de apoiar os meus irmãos e foi, digamos, um bocado mau na altura, não ter, digamos, ninguém para conversar. E comecei-me a sentir mesmo depressiva, eu escondia-me de toda a gente, eu escondia-me dentro da escola, dentro dos blocos da escola, durante os intervalos era para a casa de banho ou ia ficar dentro da sala, não tinha ninguém com quem conversar, era horrível, foi uma coisa mesmo muito má não ter ninguém ao nosso lado que nos pudesse dizer que vai correr tudo bem, eu ajudo, estou aqui. E o boato surgiu em relação a quê? E sinceramente não sei, porque eu, na altura depois deixei de falar com as tais duas raparigas. Não faço a mínima ideia porque raio, digamos assim, elas se lembraram de lançar esse boato contra mim. Eu não tinha nada contra elas, sempre fui amiga delas. Andávamos, digamos, sempre desde a primária, que éramos amigas. E quando lançaram esse boato e eu soube que tinha sido elas, fiquei bastante magoada. Como é que pessoas, duas amigas, que nunca fiz nada contra elas, como é que podiam inventar uma coisa tão má e tão maldosa sobre mim, uma pessoa que nunca lhes fez mal nenhum, sobre a escola inteira, para eu ser prejudicada. Eu acho que elas na altura não tinham, digamos, consciência qual era o relevo daquele boato que queria tornar. Digamos, não tinham consciência daquilo que iam afetar. Do quanto... Mas o boato consiste em quê? O boato consistia em que, através daquela conversa sobre os meus irmãos brincarem que o tal boneco era o Action Man, diziam que eu tinha enfiado, digamos, o Action Man, aquelas figuras que eram uns bonecos grandes, tinha enfiado na vagina. Isso para uma miúda que anda no 7º ano era um boato horrível. Nós na altura não conhecíamos o sexo, mas não falávamos disso, não era temas de conversa, como digamos hoje em dia, com 18, 19 anos é normal. Na altura a gente falava era de jogos, falávamos de filmes, música, desenhos animados ainda. E ter esse boato sobre nós, íntimo, sem ninguém que nos defendesse, foi um bocado um choque. E toda a gente acreditou nisso, porque era íntimo. É mais fácil acreditar numa coisa que é feita a portas fechadas na nossa própria casa do que propriamente uma coisa que pode ter sido inventada sobre nós estarmos numa rua e cair. É muito mais fácil acreditar no boato íntimo do que propriamente no boato que a gente caiu na rua. Que a gente pode dizer o X estava lá, viu que não caí, na realidade. E essa pessoa desmente. E no meu caso nunca tive ninguém que pudesse desmentir se sim ou se não. Mas acha que a sua depressão teve só a ver com esse boato ou teve origem em outros assuntos? O facto de na escola ter esse boato e não ter ninguém para falar, e o facto da minha mãe na altura estar com a depressão dela em casa e eu ser uma segunda mãe para os meus irmãos, acho que no conjunto em si foi uma razão em si muito grande e era muito, muito difícil conjugar a minha vida da escola em que tinha de fingir, tinha de fugir, toda a gente ia esconder e chegar a casa e ter de fingir que estava bem, fingir que conseguia ultrapassar tudo e ficar feliz, ficar contente ao pé dos meus irmãos para eles não notarem nada, ao pé da minha mãe para que não ficasse pior. E isso tudo foi um rol de situações que levaram ao facto de eu ter ficado com depressão. Eu, digamos, quando ficava sozinha, sentia-me miseravelmente mal. Eu era capaz de chegar todas as noites e inventar uma desculpa qualquer se a minha mãe ou os meus irmãos me ouvissem a chorar. Não fazia nada, não tinha, digamos, quase não tinha forças para me levantar, mas sabia que se não me levantasse, alguém ia desconfiar, então aí eu tinha de me levantar para que ninguém desconfiasse, tinha de enfrentar mais um dia de escola, mais um dia de sorrisos falsos, chegar a casa e assim, aí é que eu conseguia dar um respiro de alívio. Podia respirar livremente e saber que, digamos, o meu quarto era o meu porto seguro onde eu podia, digamos, desabafar comigo própria e aí é que eu me sentia livre de todo o peso que tinha em cima de mim. E no dia a seguir recomeçava tudo e à noite sentia-me outra vez livre. As noites pareciam muito curtas para o dia que eu tinha.
porque era cheio de emoções, tinha de fingir tudo, fingir e fingir e fingir e fugir. E chegar a casa e ter só aquelas horas, pequenas horas, para ficar livre de tudo o que se passava à minha volta, para mim era as minhas horas de lazer, as minhas horas de Porquê que a preciosidade. sua mãe ficou em estado depressivo? Foi devido a uns problemas na relação com o meu pai, o meu padrasto neste caso. E eu não sei muito dos pormenores, sinceramente, mas sabia que a relação deles na altura estava um bocado atribulada. Tinham problemas entre eles, nunca cheguei realmente a saber quais foram, mas sei que a depressão da minha mãe derivou sobre isso, sobre esses problemas com ele. E o facto de ser com o meu pai, ou seja, a pessoa que a minha mãe ama e que dorme todos os dias e vive todos os dias, deu aço para que ela começasse, digamos, em paranoia e a minha vida vai acabar e a minha vida sem ele não é nada. E os meus irmãos, digamos, foram apanhados no meio, eu também incluída, mas eu metia-me um bocado mais à parte porque na altura, digamos, tive de crescer um bocadinho mais depressa do que as outras pessoas normais e tive de ajudá-los a eles para que eles não fossem, digamos, afetados com as bolas da discussão entre eles. E o facto de eu estar a proteger eles e na mesma altura eu estar a passar por aquilo que estava a passar na escola deu com que eu ficasse, digamos, com um cansaço muito grande dentro de mim. Eu chegava da escola depois de um dia a levar com isso, com alcunha, todos os dias a esconder-me, todos os dias a ter de estudar, a continuar a ter boas notas para que ninguém desconfiasse, ter de manter, digamos, um sorriso falso para o resto da minha família, para que ninguém desconfiasse. E chegava a casa e se calhar a minha mãe tinha uma discussão com o meu pai e os meus irmãos estavam lá, eu tinha de os ajudar, ou seja, eu tinha, digamos, de os isolar um bocado da situação que se passava entre eles dois, para que eles não ficassem maus. Muitas vezes tive de ir à cama ter com eles e explicar-lhes que ia ficar tudo bem, que pronto, nós íamos ficar bem e eles conseguiam, digamos, ultrapassar esse momento. Não tem, digamos que hoje em dia não tenho muitas recordações dessa época, o que é bom. Digamos que foi um esforço da minha parte que eu tive de fazer e eles não se lembrarem dessa época que foi má, ou para mim ou para a minha mãe, e com todas as situações que se passaram, entretanto em casa, foi muito bom e eu senti-me muito bem para eles não se recordarem disso e não ficarem, digamos, na memória essas discussões. Mas o seu pai não dava apoio, não sentia apoio da parte dele? Em relação à sua mãe, em relação a si, aos seus... É um bocado complicado na altura, porque o meu pai tanto trabalhava, tinha o emprego dele, e depois à noite ia ajudar o meu avô, que tem um café. E digamos que era um bocado difícil, ele muitas das vezes chegava a casa depois de nós já estávamos todos deitados. Depois de nós termos jantado, termos convivido entre nós os quatro, entre eu e os meus irmãos e a minha mãe. E era um bocado complicado, digamos, ele estar dentro dos problemas dos meus irmãos, do dia-a-dia da minha mãe. E isso também derivou muitas das discussões que eu lembro-me. E o facto de ele não estar em casa, não sentíamos muito apoio na altura. Então, eu principalmente, porque se eu não tinha já apoio da minha mãe, o meu pai era um bocado difícil ainda mais de ter apoio. E nunca tive, digamos, grandes afinidades com eles para lhe contar coisas sobre a escola, sobre os meus amigos, sobre o que se passava no meu dia-a-dia. Com os meus irmãos ainda de vez em quando perguntava-lhes como é que corria a escola. Aí sim, entre eles já havia mais uma afinidade do que existia comigo. Mas na altura, como a minha mãe andava assim, o meu pai chegava a casa e existia uma discussão, eles depois iam-se deitar os dois e os meus irmãos, digamos, já estavam deitados, mas sentiam-se um bocado à parte. Mas nessas alturas eu ia ter com eles e falava com eles e explicava-lhes num sentido para crianças. Não se pode explicar as discussões entre dois pais a uma criança como se fossem dois adultos. E tinha de lhes explicar que eram coisas normais, de casais, que discutiam, mas que ia correr tudo bem, que amanhã já estavam melhor. Quase todas as noites tinhas de fazer isso, digamos assim. E acha que a depressão da sua mãe tem só a ver em relação ao seu pai? Eu penso que sim. Eu na altura não encontrei, digamos, muitos mais motivos para que a minha mãe tivesse a depressão que teve. Não conhecia mais outra depressão que ela tivesse tido.
E na altura, como só havia discussões entre eles os dois, e ela ia para o trabalho e não tinha discussões com ninguém, nem com a minha avó, nem com o meu avô, muito menos connosco, eu achei que a depressão dela fosse derivante sim, da relação com o meu pai e não com outros fatores. Foi um bocado, digamos, não foi confuso, porque se calhar se tivesse outros fatores teria sido confuso para mim compreender porque é que ela tinha aquela depressão. Mas como só havia as discussões entre eles e era sempre um bocado, digamos, mau entre eles os dois, sempre associei Mas às a sua mãe discussões teve deles. que tomar comprimidos? A depressão foi muito profunda ou passageira? Eu na altura não sabia muito bem o que era a depressão. Sabia por conversas que ouvia ela a falar com a minha avó, assim, e dizia que sim, que tinha depressão. Sabia que ela andava num psicólogo na altura e soube depois, um bocadinho mais tarde, que andava a tomar antidepressivos, porque digamos que chegou a um estado que estava a começar a ficar numa depressão muito profunda e que estava a chegar a certos extremos que o psicólogo na altura não queria que ela chegasse, então receitou-lhe antidepressivos. Eu sabia que ela tomava na altura, via-as de vez em quando a tomá-los, mas digamos nunca durante a minha depressão tive, digamos, a tentação de os tomar também. Não sabia o que era aquilo, sabia que eram antidepressivos, mas não sabia em que situações é que deveria tomá-los. Portanto, nunca tive, digamos, essa tentação de tomá-los. Mas sim, ela tomou. E Mas quando fala de extremos, que extremos são esses? Que situações é que geraram para tomar a medicação? foi porque ela já estava, digamos, a ameaçar. Eu nunca ouvi, mas deduzo que tenha sido isso porque a minha mãe uma vez falou com a minha avó que estava a pensar, digamos, em suicídio. Foi um bocado assim, saber que provavelmente a minha mãe podia se suicidar, acordou-me um bocado e fez-me pensar, bem, a minha mãe pode se suicidar e depois o que é que eu vou fazer na minha vida? E dos meus irmãos. E eu saber que ela estava a tomar os antidepressivos para não chegar a esse extremo, fez-me sentir um pouco melhor dela estar a tomar isso. Sabia que era, digamos, um travão para essa situação extrema, porque ela já está a cair numa depressão tão forte e tão grande que podia levar a esse extremo. Então ela é seguida regularmente? Sim. Ela ficou, digamos, com uma depressão crónica. Ela, se estiver num momento mais depressivo, que se sinta mais em baixo, ela pode ter de voltar a tomar os tais antidepressivos para que não caia numa outra depressão. Quando é que sentiu mudanças no seu comportamento? Quando deixei de sentir forças para fazer ou qualquer coisa que acontecesse à minha frente. Eu no início fiquei um bocado estupefacta, ou seja, aquelas perguntas que começam a surgir na minha cabeça, que era porque é que isto me aconteceu, porque é a mim, que aconteceu para que eu fosse agora, digamos, o centro das atenções na escola, mas o que é que se passa comigo? E à medida que fui desenvolvendo a minha depressão, porque era muita pressão sobre mim todos os dias, era um fardo muito grande para transportar comigo, eu chegava a casa, chorava. Todos os dias era sempre a mesma coisa. E às tantas comecei-me a sentir fisicamente e mentalmente esgotada. Eu não tinha forças quase para fazer nada, já não tinha vontade para fazer nada. Não conseguia manter uma conversa porque às tantas o meu cérebro desligava-se das conversas das pessoas. Eu fingia que estava a ouvir, fingia que concordava com a conversa ou discordava, eu simplesmente fingia. Eu já não estava lá, eu já era como se fosse uma pessoa fora do meu corpo a ver o meu corpo em si e responder a tudo. Era como se fosse um robô, estava em piloto automático e já não sentia nada. Já às tantas deixei de chorar porque o meu desgaste mentalmente foi tanto que deixei de ter forças sequer para chorar sobre aquilo que me estava a acontecer. Simplesmente chegava a casa, fazia tudo em piloto automático, desde fazer a lida da casa, como falar com os meus irmãos e tudo, e comecei a ir para o quarto e apenas deitava-me e dormia. Levantava-me de manhã
tinha de fazer trabalhos, fazia-os automaticamente, porque eu ia para as aulas, aprendia a matéria, ficava tudo, mas chegava a casa, fazia os trabalhos e ia-me deitar. As minhas notas não, digamos, não houve um pico dramático de descidas, sempre manteram-se iguais. Isso para mim foi bom, tanto ao facto da situação que estava a passar e ter conseguido manter pelo menos os estudos bem, foi uma coisa muito boa que eu alcancei e que me senti mais tarde orgulhosa e simplesmente senti-me no final já quase tudo, senti-me mesmo sem forças para nada, já não conseguia simplesmente fazer nada. E só sentiu essas diferenças? Não houve outras? Não, porque... Foi só os ataques de pânico e o cansaço físico? Sim, eu por acaso durante não eu fugia das pessoas na escola, mas era mais tarde tornou-se o medo que me chamassem qualquer coisa, mesmo que alguém tentasse aproximar-se de mim, seja para que fosse, eu fingia que não tinha visto a pessoa aproximar-se e, digamos, fugia para que ninguém conversasse comigo, porque tinha medo que a pessoa aproximasse de mim fosse ser má para mim e me chamasse Akshaman. Eu tinha esse medo e comecei a fugir mesmo de tudo. Na escola então eu fugia de tudo mesmo. Só nas aulas de física é que interagia porque quando estava para a nota eu tinha de fazer jogos em grupo e tudo. Mas de resto, eu fugia, eu escondia-me mesmo. Eu não comecei a ganhar um medo que alguém viesse ter comigo para me agredir verbalmente. E isso começou-se sim a tornar, digamos, em ataques. E como é que obteve ajuda? Eu na primeira, digamos, na depressão que eu tive no meu 7º ano, não tive ajuda, digamos, profissional. Tive ajuda, sim, de pessoas que se tornaram minhas grandes amigas, que me ajudaram e que, sim, consegui depois ajudar a minha mãe e que para mim foi, digamos, um alívio ter, digamos, não foi ultrapassado porque tive uma recaída uns anos mais tarde, mas sim ter conseguido sair, digamos, do buraco onde eu estava, e essa ajuda dessas pessoas foi bastante importante e até hoje são minhas grandes amigas, amigos neste caso, e foi muito importante. Eu agora mais tarde, há cerca de meio ano, tive uma outra depressão e essa já não teve, digamos, razões específicas. Não sei como é que fiquei outra vez na depressão. Não tive... A minha vida estava bem encaminhada, os meus estudos, a minha vida social entre amigos, a minha família, estava tudo, digamos, numa fase ótima, tranquila, não havia problemas, e fiquei com uma outra depressão que ninguém, na altura já falei com a minha mãe, que ela percebeu-se, como já estava melhor, percebeu-se que eu estava realmente a entrar numa depressão, e nessa vez, aí sim, já me levou a uma ajuda profissional e aí sim já tomei a medicação, porque estava a ficar de uma maneira em que estava a voltar outra vez ao piloto automático. Eu vinha para a escola e sim já tive ataques de pânico muito fortes. E já foi uma situação que deixou alarmada a minha mãe. Na altura, aí sim, já me levou à mesma médica. Na altura, quando ela teve a depressão dela, teve a ajuda desse médico. E aí sim, já tomei medicação, porque foi um caso, digamos, quase ao extremo. E que foi um bocado, digamos, enervante para mim, porque eu não sabia porque é que tinha aquela depressão, porque é que eu me sentia assim, porque é que eu tinha aqueles ataques de pânico tão grandes que me faziam ter medo de outra vez ir para o pé de multidões se não tinha razão nenhuma. Se os meus amigos estavam bem, se nós tínhamos as mesmas conversas de sempre, se não havia nenhum fator, porque é que eu estava com uma outra depressão, porque é que eu voltei a ficar outra vez em piloto automático, deprimida, sem vontade para nada, e aí sim já foi uma coisa má que até hoje ainda sou seguida por uma psicóloga, que acho que foi, digamos, um amontoamento de situações, pelo que a minha psicóloga depois, mais tarde, depois de ouvir a minha história, me disse, e foram situações que foram ficando reprimidas e mais reprimidas, umas em cima das outras, que levou ao ponto em que, em vez de se manifestar, começar num sítio e começar a progredir, foi logo para uma situação, digamos, má.
E o facto de eu ter ficado confusa foi porque não sabia que aquelas situações todas tinham-se amontoado todas. O que deixou-me muito confusa, mas graças a Deus consegui Não sabia encaminhar. ou não queria dar a saber? Eu não sei muito bem, porque algumas delas foram situações que eu fui deixando, digamos, para trás. Algumas não queria demonstrar à minha mãe ou assim, e outras até falava com a minha mãe, porque eram, por exemplo, pequenas discussões que eu tinha com as minhas amigas, ou com os meus irmãos, ou mesmo com familiares meus, e essas muitas vezes eu falava com a minha mãe, ou seja, não ficava para mim, eu não reprimia para mim. E o facto de depois de ter ficado com a depressão, ter explicado à minha psicóloga, ela dizer-me que aquilo foi tudo no juntamento, eu fiquei, mas porquê que ficou tudo amontoado? Serão situações quase, digamos, insignificantes, porque aquelas foram tomar uma importância tão grande para que voltasse a ter uma depressão. Não sei muito bem porque que, digamos, a minha cabeça fez com que se juntasse tudo. Nunca compreendi essa parte, mas que foi, digamos, depois um alívio obter ajuda de uma pessoa, digamos, que está fora de tudo, que não sabe nada sobre nós e que ao mesmo tempo consegue nos ajudar a ultrapassar isso, foi muito bom. E quais os seus ataques de pânico? Um deles, até posso contar, porque foi uma situação um bocado, digamos, estranha para mim. Eu estava numa aula de física, normal, e estávamos a jogar futebol. Estávamos em grupos e estávamos a fazer passos uns para os outros. E quando fui buscar a bola, as minhas colegas estavam a chamar por mim, ou seja, vem Bruna, vamos jogar, vamos, e Bruna. E esse efeito de apenas uma ou outra pessoa estarem-me a chamar pelo meu nome, na minha cabeça formaram-se milhões de vozes. E na minha cabeça comecei a ficar com pânico. Aquelas pessoas todas estavam-me a chamar e cheguei ao ponto mesmo, tive-me de sentar e tive de estar a chorar descontroladamente. Ninguém sabia o que é que se passava. Toda a gente ao pé de mim, mas o que é que se passa, o que é que tu tens, o que é que aconteceu? Toda a gente pensava que eu me tinha magoado e estava a ter um ataque de pânico. Foi de tal modo assim grande que eu tive de ficar sozinha, dizer à professora para me deixar um bocado sozinha, para me acalmar a mim própria, porque ficou um ataque de pânico muito grande. Foi, digamos, o maior durante a última depressão que eu tive. Foi o maior ataque de pânico que eu tive. E acha que continua na mesma? Está melhor? Eu hoje em dia sinto-me muito melhor. Ainda recebo acompanhamento da minha psicóloga e isso tem-me ajudado, vou, digamos, de 15 em 15 dias e conto as situações que se passam durante esses 15 dias e ajuda-me, digamos, sei que tenho ali sempre alguém quem posso desabafar e os meus problemas não se têm, digamos, as situações não se têm vindo a acumular. Ou seja, é uma forma de aliviar e de ficar de uma maneira, a mente fica tipo livre e dá uma sensação muito boa para eu depois a seguir conseguir viver mais outros 15 dias. Hoje em dia sinto-me melhor. E continua a ser medicado? Não, hoje em dia já não. Quando deixei de ter os ataques de pânico, deixei de ter aquela fobia, digamos, ao pé das pessoas e de chegar àquele extremo que cheguei na situação que já relatei, deixei de os tomar. Eu própria não queria ficar dependente de comprimidos, porque sei que é muito fácil ficar se a gente tomar regularmente, e deixei de os tomar periodicamente. Em vez de ser todos os dias, passei a ser 2 ou 3 vezes por semana, até que hoje em dia já não os tomo, digamos assim. E acha que vai conseguir ultrapassar a depressão ou que vai continuar na mesma? Eu espero que sim. Eu ainda não ultrapassei completamente a depressão. Ainda é algo onde eu estou a trabalhar para ultrapassar, porque é uma situação que a gente não deseja a ninguém. Eu, na minha altura, não gostei. E, sinceramente, é horrível ter depressão. Espero um dia poder ultrapassar por completo para que não tenha recaídas
como é que tive. Estou a trabalhar para que não aconteça mais nenhum desses casos, nenhuma dessas situações, e espero realmente um dia poder ultrapassar por completo para não voltar a cair naquele pulso emocional que a gente chama de depressão.